Oi, eu sou a Suzy, trabalho com bolos e doces decorados, bem-vindos ao meu canal. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha decidido que iria trabalhar com bolos, né? Esse foi o primeiro caminho que eu resolvi seguir. Com o passar do tempo, eu percebi que se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha que abrir um pouquinho mais o leque de produtos. E aí eu comecei a pensar em como abrir esse leque. Eu já sabia que salgados não era minha praia, né? Não queria. E então, se eu trabalho com bolos decorados, por que não trabalhar com doces decorados? E aí eu decidi focar em brigadeiro glaciado e branquinho glaciado. Aqui no sul nós chamamos de branquinho, que é o beijinho, aquele sem o coco. E focar no glaciado, no doce glaciado, porque o doce glaciado tu pode fazer da cor que tu quiser, combinando com o bolo, né? E ele fica num formato bonito que tu pode colocar o enfeite em cima. Então, eu já tinha ampliado a minha lista de produtos, né? Eu fazia o bolo e fazia junto os doces para acompanhar. Sempre explicando para a cliente que o doce decorado, a cliente não precisa comprar só os doces decorados, né? A cliente pode comprar, se ela quiser, os docinhos de padaria, aqueles, né, multi-sabores, e os doces decorados é para dar aquela coisa bonita na mesa, né? Para acompanhar o bolo e tal. Então, eu ampliei a minha lista de produtos, foi muito bom, né? Daí eu comecei a perceber que quem compra o bolo, se eu falar que eu faço doce, compra o doce também. Aí eu comecei a me dedicar na história do doce. No início eu nem sabia fazer direito, até eu acho que eu já contei isso para vocês num outro vídeo. E uma amiga minha fazia, porque a gente não pode ter concorrente como inimigo, gente, isso é muito triste, viu? E ela fazia, eu comprava dela, daí eu decorava e vendia. Depois eu aprendi a fazer e aprendi sozinha a fazer. E ela, daí eu ensinei ela a fazer umas florzinhas e tal, pra ela vender os glaciados dela decoradinhos. Mas ela não gostou. Ela não gostava nem de fazer bolo decorado. O negócio dela era salgados, coisas assim mais, né, de quantidades. E daí eu pensei, gente, mas olha, eu posso abrir um pouquinho mais, porque se eu fizer bolo de casamento, daí que eu entrei mesmo nos casamentos, se eu fizer bolo de casamento, eu faço os doces, mas eu posso daí vender umas trufas bonitas, assim, daí já existiam umas forminhas muito lindas para trufas e tal, que é aquele bombonzinho recheado, né? A gente chama de trufa, não é trufa, é um bombom recheado. E coloquei mais os bombons daí na minha lista de produtos. Deu certo, foi também. Aí, para casamento, começaram a me falar sobre bem casado, bem casado. Eu disse, olha, é o seguinte, eu faço, mas eu vou fazer o meu bem casado, o que eu consigo fazer. Então, eu fazia o pão de ló, tá? Faço, né? Na verdade, não uso massa de pão de ló, tá, gente? Eu fazia o bolo mesmo. Fazia o bolo, mas numa forma mais comprida, assim, mais retangular, né? Baixinha. E cortava e fazia com um pão de lózinho recheado, com o mesmo recheio do meu bolo. E porque se eu trabalho sozinha, eu não posso querer trabalhar com 500 mil recheios. Entende? Eu tenho que fazer. Eu tô falando para quem quer começar sozinho. Não caia na loucura de achar que vocês vão conseguir fazer o recheio do não sei o que, o recheio do não sei mais o que, tudo. Não, isso não existe, não dá certo, não tem tempo hábil para tudo isso, não tem. Então a gente tem que ter foco no que funciona, tá? E aí o que funcionou o meu recheio de bolo é o brigadeiro e o branquinho em ponto de recheio, o pão de ló de chocolate, o pão de ló de baunilha
o bolo, né? Bolo de chocolate, bolo de baunilha. Recheia muito bem. Os doces decorados, brigadeiro e branquinho, glaciado na cor que for a decoração da festa. A decoração a gente conversa com a cliente. O pão de o bem casado, os bolinhos recheados, né? E enroladinhos, daí eu também já limitei só a embalagem que eu forneço. Então, vocês vão criando aquela assinatura que daí a pessoa olha, esses são os da Suzy, entende? Não dá erro, é aquilo que eu faço, entende? Eu faço, dá certo, eu fiz, deu certo. E aí eu fui ampliando esse nicho de produtos e até que eu resolvi entrar na modelagem de biscuit, que são os noivinhos. Isso foi em 2009. Então, de 2000 até 2009, eu não fazia modelagem de biscuit. Eu fiz algumas lembrancinhas, mas eu nem fazia questão. Eu nem fazia questão, porque sozinha, né, gente? Só quando a pessoa me encomendava, assim, com muita antecedência, assim, com 3 semanas de antecedência, daí dava. Caso contrário, eu nem dizia que eu fazia, porque não dava, né? Não dava tempo. E eu inventei a história de fazer, quando a pessoa queria lembrancinha, vamos fazer o doce decorado para lembrancinha, né? E aí tu embala o doce decorado no saquinho, faz uma fitinha no meu caso, as fitas de tule são ótimas porque não escorrega, tu pode fazer os lacinhos antes, daí tu só cola o lacinho ali. Então, é muito importante que a gente vá criando aquela nossa assinatura, né? A nossa assinatura de produtos e o que fazer. O que fazer que dê certo, que tu consiga executar, né? De uma forma legal. Num outro vídeo eu conto daí esse meu mergulho no biscuit, que foi a questão dos noivinhos, né? Que foi a partir de 2009. Mas antes eu não fazia. Aí as pessoas começaram a pedir, começaram a dizer, mas tu modela com a pasta americana, com o biscuit comestível, a outra massa deve ser fácil também e tal. Aí é uma outra etapa, um outro momento que depois eu conto como é que foi, né? Mas a modelagem no biscuit, tu precisa estar muito certo daquilo, né? Tu tem que ter conhecimento daquilo, tu tem que saber que pode modelar florzinhas com antecedência, guardar numa caixinha, para se organizar, né? Para quando vier o pedido, as florzinhas já estão ali. Então, e também não modelar 500 mil florzinhas lá que depois não vai ter saída, né? Mas quando tá lá o pedido, tu sabe que o pedido é para o mês que vem, já vai fazendo com antecedência e tal, e dá para, né, armazenar as florzinhas de biscuit com a maior tranquilidade, né? Então, aí eu guardo muito potinhos plásticos assim, transparentes, com a tampa bem fechadinhos. Então eu tenho florzinhas ali guardadas, porque sobra muito das modelagens dos bolos, né? E às vezes tu consegue com as florzinhas todas que tu tem, pegar às vezes um pedido aí meio de última hora e tal, mas eu tenho as florzinhas todas já modeladas, todas prontinhas, é só encapar o bolo e fazer, né, a decoração. Então são coisas que com o tempo vão surgindo, facilidades que vão surgindo, né, à medida que tu já tá fixada no mercado. O início sempre é mais difícil porque tu tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tu tem que treinar, tu tem que te fixar, tu tem que fazer o teu nome ficar conhecido, tentar desenvolver a tua lista, né, de produtos, mas depois a coisa começa a fluir com mais tranquilidade. Um grande abraço, cuidem-se, tá?